Olá, olá, queridos cravos e rosas do meu jardim, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos aqui no canal Amálgame, o caminho do autoconhecimento. O meu nome é Magnólia e venho aqui trazendo um tema muito interessante: recompensa, promessas e culpa. Pergunta ao tarô: ele ou ela fez promessas ou assumiu os compromissos, mas ainda sem uma solução. O que o tarô me responde? Então, o que acontece aqui, né? De início, no Instagram, lá, eu vou falar mais esmiuçadamente sobre isso. Aqui eu vou botar uma pequena reflexão meditativa para deixar para vocês inicialmente, para aprofundar o conhecimento. O meu canal lá no Instagram é Magnólia Gemudo, L-I-A, Magnólia Amazonas, não, Magnólia Aguiar, de águia, com R no final, e Amazonas, tá? Tudo com letra minúscula. E aí, então, eu vou deixar aqui na minha descrição. Não deixe de apertar o sininho, né? E se inscrever, porque assim o Instagram entende que o meu material é importante para demais pessoas. E assim conseguimos, né, estender e multiplicar os nossos trabalhos em favorecimento de outras pessoas que se encontram dentro deste tema angustiados, ok? Então vamos lá. Eu tenho 3 posições na mesa que eu vou mostrar para vocês enquanto eu deixo a mensagem correspondente. Então, eu tenho aqui na mesa, enquanto vocês refletem e entram em 3 respirações profundas, procurando aquietar a mente, ouvir a mensagem de que eu estou lendo aqui e automaticamente, né, intuindo, entrando com a sabedoria do eu sou interna. E aqui na mesa eu vou deixar o tema proposto para que escrito traga maior força dessa energia. Então aqui nós temos a posição 1, temos aqui a posição 2, e temos aqui a posição 3. Então, posição 1, posição 2 e posição 3 para vocês. Então, ele, eu, ou ele, ou ela, fez promessas ou assumiu compromissos, mas ainda sem uma solução. O que o tarô responde, isso aí pode ser tanto para o trabalho, né, tanto para a vida profissional, como também para relacionamentos em geral. Tá? Compromissos, promessas, né? Pode ser em relação de pais para filhos, de filhos para pais. E essa pergunta ela serve de uma forma geral em correspondência ao compromisso. Então vamos lá a nossa meditação. Então aqui está falando assim, né? A meditação de Bert Helling, vamos basear na meditação dele. No entanto, houve um que refletiu. Voltou de novo junto à árvore, sentou-se e olhou ao longe até que seu interior chegou a calma. Tirou tudo que o pressionava e colocou diante de si, como quem, depois de uma longa marcha, tira a mochila antes de descansar. E se sentiu leve e se sentiu livre. Aí estava, pois, diante dele seus desejos, suas expectativas, mas também os seus medos, as suas metas, as suas promessas, as suas necessidades reais. E sem olhá-los,
detidamente e sem querer nada determinado, como quem confia no desconhecido. Esperou que ocorresse por si mesmo e que cada qual encontrasse o lugar que lhe correspondia no todo, de acordo com o seu próprio peso e hierarquia. Não tardou muito, se deu conta de que lá fora tudo se fazia menos, como que algumas de suas ideias escapassem como ladrões desmascarados em fuga. Então, compreendeu finalmente aquilo que havia considerado como desejos próprios, medos próprios e metas próprias, nada lhe havia pertencido jamais. Tudo isso provinha de outra parte totalmente distinta e somente havia se aninhado em sua vida. No entanto, agora seu tempo havia acabado. Parecia colocar-se em movimento aquilo que ainda ficava diante dele. Regressava a ele que realmente lhe pertencia e tudo se achava em seu lugar certo. A força se recolhia em seu centro e foi então quando pôde reconhecer sua própria meta e que lhe correspondia. Esperou um pouco ainda até que se sentiu seguro. Então depois se levantou e se foi. Muito bem, temos a mensagem aqui de Bert Helling falando sobre a reflexão. Nós, dentro desse universo, ocupamos um tempo, um espaço, um lugar, aonde temos uma função, uma posição. E quando nos colocamos adequadamente dentro dessa função, a propósito e a serviço, porque conseguimos encontrar a nossa posição, e aí nós nos fazemos em vínculo o compromisso. Ok? Então vamos lá, vamos para a primeira posição, que nós temos o bonequinho aqui sem mais delongas aqui nesta fala, né? E aqui nós temos a sabedoria interior. Vamos ver aqui como se mostra o tarô. Temos o anjo aqui, respectivo. E aqui nós temos 3 posições da carta. Opa! 3 posições da carta. Estava assim, 3 posições da carta. Então, aqui nos diz o seguinte, tá? Aqui nós temos o valete de paus, né? Existe uma motivação, uma inquietude, né? Uma inquietação interna para a realização, né? De um projeto, de algo, né? Aonde se fez uma promessa, um compromisso, né? Mas acontece, né? Que tu vê que ele tem um martelo aqui, né? E aqui ele não está construindo, ele está desconstruindo, tá? Então aqui temos a carta da estrela falando da condição da espiritualidade, da concepção espiritual, né? Da abertura para a intuição de algo que precisa ser desconstruído para, né, que ele possa amadurecer o suficiente e ter a condição de realização dessa promessa. Ele ou ela fez promessas e assumiu compromissos, mas ainda sem uma solução. O que o tarô responde. Então, às vezes, nós temos que ver a nossa estrutura, né? Em que nós estamos embasados. Se essa estrutura, esse ideal de construção,
ele está embasado com nossa caminhada espiritual, que se realmente tem sentido como caminhantes peregrinos aqui na Terra, nós somos almas, né? E essas almas advêm, né? Que elas estão aqui com uma missão. Então, dentro do sistema, dos sistemas que nós nos encontramos, sistemas familiares, de relacionamento, compromisso de trabalho, etc, etc, nós temos um compromisso, né? E esse compromisso nós precisamos, para construir algo, nós precisamos desconstruir algo, né? E esse valete de paus, ele não está maduro o suficiente, apesar de ter a motivação. Ainda é novo, porque os valetes, né? Eles são pessoas ainda... Aqui, o valete de paus, ele tem uma inquietação pessoal, um movimento, um anseio de colocar, né? Em ação algo, mas ele quer desconstruir aqui, anseio em desconstruir algo. Algo precisa ser desconstruído, né? Para que a luz venha, para que a esperança se faça, para que a estrela representa isso. Então, ainda existe assim, existe uma intuição inicial, um movimento inicial, fala a estrela. Mas, né, não tem-se assim a claridade ainda do caminho a seguir. Por quê? Porque existe uma estrutura, tanto no campo físico, né, tanto no campo emocional, tanto no campo psíquico, né, psicológico, que precisa desconstruir. Porque às vezes nós estamos ainda, né, estruturados em ideologias, né, estamos apegados a situações físicas, né, estamos emocionalmente ainda não amadurecidos o suficiente, porque estamos condicionados a uma condição infantil, ainda não amadurecida o suficiente para nos colocarmos em ação de construção, algo importante. Então, prometemos sim, né? Mas não temos a estrutura, né? Ou a estrutura que nós temos não se adequa à promessa feita. E se há, né? Se já não for uma pessoa nova, né? Porque aqui mostra assim, ó, tá? Aqui são pessoas, aqui ele tá no vício, né? Tá? Está ligado com o vício. Então, alguns vícios propriamente podem não ser considerados como vícios, mas são condicionamento da estrutura, da personalidade, tá? Que não dá, tá? O amadurecimento necessário para fazer acontecer, para que a luz se faça, né, em meio à escuridão, porque a estrela ilumina o céu. Então a esperança se faz, né? E inicialmente já há um movimento, né? Uma pequena abertura pessoal para um outro movimento, para fazer-se um outro caminho. Tá? Mas ainda não se tem clarificado na mente, esclarecido, né, como fazê-lo, porque precisa se desenvolver uma sabedoria interior. E essa estrela mostra, né, que os aspectos limitadores que estão ocorrendo na vida, tá, que vem aqui pela torre, através da torre. Acho que dá para ver, não precisa estar levantando as cartas, né? Então, aqui, né, os aspectos limitadores que advêm, que vão aparecer, são os desafios para uma nova construção, para uma nova formação pessoal, tá? A sorte, ela vem para quem está preparado. Mas esse elemento, ele tem os lampejos iniciais, a motivação, ele tem o tesão, né? Ele tem até uma habilidade, porque aqui paus remete à espiritualidade. E aqui nós temos a estrela. Então,
O caminho que não queira dizer que o caminho que ele está fazendo não está certo, não está correto. Não, é um caminho de alma. É um caminho, é um propósito aonde ele irá aos poucos, né, fazer essa mudança. E aqui pede-se a paciência, né, consigo mesmo. Os erros vão acontecer, né, porque no caminho nós não acertamos de imediato, porque ainda estamos, né, colocando pé numa nova realidade coexistencial. Ainda aqui o processo é quando você chega no barco, atravessa o mar, mas ainda, né, você não chegou no cais, aonde você vai passar o pé para a nova matrix, a nova realidade. Ainda uma boa caminhada no mar, né, uma boa travessia para se alcançar seus objetivos. E esses desafios que advêm estão lhe dando habilidade, capacitação para a realização pessoal, né? Então, não olhar para essa questão, né, como limitações, como dificuldades. Tem que ter cuidado com o julgamento da pessoa, né? Se você é uma pessoa de fora, você tem que ter um cuidado, né? Porque o amor incondicional, ele não perde a esperança nesse serzinho, né? O amor incondicional é aquele, né, que não enxerga o pior, olha os aspectos positivos e limitadores e procura os veios e recursos para se educar, para educar o filho que ama, né? Então, olhe para você, para a sua infância, se for o seu caso, esteja com você. Nós somos infantis e continuamos e morreremos infantis para algumas áreas. Muitas vezes a gente precisa do profissional que tem uma formação acadêmica naquela área, né? Se é essa a questão. E, né, se nós queremos conquistar algo, dentro do vínculo do compromisso, existe uma posição, né, aonde nós temos que agir de acordo, porque é que nem uma grande engrenagem, né? Uma peça que esteja com falha, ela não consegue funcionar bem no carro, no relógio. Então, a engrenagem, o movimento dessa peça deixa a desejar, sendo necessária ser trocada. Então, vem a inadequação, a desaprovação do sistema, por eu não estar pronto, ou ele não estar pronto a se posicionar com responsabilidade, porque ainda falta na formação, na autoformação. Aí nós nos fazemos vítimas, ficamos tendenciosos de culpar situações, pessoas e coisas, né? Mas na realidade nós estamos, né? Nós precisamos, dentro de qualquer desafio da vida, ter o compromisso conosco mesmo. Quando nos concentramos no eu, né? E começamos a olhar aquilo que nos cabe e que nos deixa a desejar, o movimento externo começa favorecido a nós, em correspondência, né? Então eu tenho que olhar para o eu, né? E ver assim, nossa, né? Reconhecer se eu tenho habilidade, se eu tenho dom, porque aqui fala de dom, né? Esse menino está pegando um martelo, constructor, ele está construindo, ó, os seus pilares, né? Mas aqui mostra o mesmo martelo, olha lá em cima, o mesmo martelo quebrando, né? E aqui é o martelo de Deus. Então, muitas vezes nós almejamos, né, sermos capitão de um barco, mas nós vamos levar, né, outras pessoas. E aí, então, você quer isso, diz Palas Atenas, tudo bem, mas eu vou dar para você os desafios necessários para a sua formação. A vida é uma escola. O processo, né, exige de nós uma capacitação,
Porque no vínculo lá fora, seja na profissão ou aonde for, nós temos que ter a responsabilidade, né, do compromisso daquilo que nos cabe. Quando eu digo de uma profissão, muitas pessoas procuram, né, no emprego, no emprego, quando estão na orfandade, porque aqui tem a infância, né? Na orfandagem, elas querem procurar Deus, elas querem procurar um pai, elas estão indo atrás, né, da esperança de encontrar alguém que faça por elas. E aí isso aqui não vai dar certo. E aqui também fala disso, né? Então, se a nossa criança está buscando, né, na esperança de uma expectativa de que as coisas aconteçam externamente, né, não vai acontecer. Precisa botar a mão na massa, atuar, né, desconstruindo, às vezes até a preguiça, o comodismo, né, a imaturidade mesmo, que precisa se recondicionar. Às vezes o fogo de palha, que tem uma motivação imensa, porque nós temos valete de paus, e na primeira barreiramento, na primeira dificuldade, as pessoas, elas perdem a esperança. E aqui é manter a esperança, porque os desafios advirão de forma necessária, essencial, para que a pessoa, né, cada vez mais ela cresça no processo, ela evolua no processo, sendo ela mesma a oferta, o elemento catalisador da solução. Eu tenho que lidar com situações difíceis, eu tenho que desconstruir muitas coisas em mim, né? Eu tenho que buscar novos caminhos, olha a esperança, mas, né, isso aí me torna um mestre. Eu serei tão habilitado, né? Às vezes nós vemos assim pessoas que são contratadas pela empresa porque elas tiveram uma relação tão íntima com uma determinada dificuldade que elas passam a ser mestres daquilo, hábeis à solução. Eu conheci um engenheiro de máquinas, né? E esse engenheiro de máquinas, ele é convidado até para fora do país para resolver problemas da empresa. Olha aqui, ó. A empresa, né, precisava se reestruturar, né? Ela precisava funcionar. E às vezes, aquele elemento, né, de produção da empresa, o produto, né, ele não está bem elaborado, aquele produto precisa, né, de uma engenharia, um estudo mecânico, porque tá dando defeito, está dando, né, muitos problemas e as pessoas estão reclamando. Então, há uma necessidade de uma engenharia mecânica, tá? Para olhar aquele processo e ver qual é a peça dentro daquele sistema, daquela engrenagem daquele produto que está levando à repetição de reclamações do mesmo padrão, né? Então ele vai estudar a mecânica de toda aquela aparelhagem, tá? Então, por exemplo, antena parabólica, né? Ou algum outro produto. E aí ele vai ver por que aquilo ali está dando problemas para a empresa e ele vai trazer solução para isso. Então, de tanto lidar, né, com máquinas, ele é de origem alemã, então de tanto lidar com máquinas, e o alemão ele é muito bom com máquinas. Então, de tanto lidar com máquinas, ele vai automaticamente porque a estrela fala muito disso, diante dos desafios que a vida vai oferecer, vai fazer ele perceber os aspectos sombra dele, as limitações, aquilo que o limita, tá? E aí, então, ele entra na condição, né, de sabedoria, de um mestre, tá? A sabedoria interior,
Olha aqui embaixo. A sabedoria interior. Eu acho que não precisa botar mais nada, porque aqui já responde. Eu tenho, né? Eu trago sempre um baralho de complemento e eu falo muito, porque eu entro um pouco na parte da psicologia, e aqui o entendimento, a necessidade de se compreender que não é karma, né? Não é porque você não presta, porque você é inadequado. Aqui não é a condição de se subestimar ou se superestimar, mas aqui de reconhecimento de valor real do eu, né? E se posicionar, porque quando você sabe o degrau da escada evolutivo que você se encontra, você chega numa entrevista, né? E você já chega altivo, de cabeça em pé, e você diz assim: aqui eu dou conta, aqui eu posso, eu vou resolver teu problema. E há uma confiança pessoal, então não há medo, não há vacilação, não há insegurança, porque isso até atrapalha a solução. Então, na meditação do vazio, que eu disse no início, isso ajuda a contemplação com a estrela, porque a estrela é uma meditação, a estrela é a intuição, a estrela é um movimento, né, de contemplação da zona de caos, porque a luz se faz atrás do caos. Atrás da sombra se encontra a luz, né? Então é olhando para os aspectos limitadores do ser que você encontra o seu estado ilimitado, ou você encontra o caminho para esse estado, tá entendendo? Então a sabedoria interior, né? Nós precisamos saber que tem vários cordões que nos prendem ao passado, então tudo há um sentido na vida da gente para que ocorra. Tudo há um traçado, né? Nós estamos ligados dentro do sistema familiar, dentro do sistema social brasileiro de cidadãos, dentro do corpo feminino, masculino, sagrado, como sempre digo assim, que isso aqui é muito importante, dentro, né, do planeta humanidade, dentro do universo, nós temos movimentos que podem, né, serem sincrônicos ou não, que estão contribuindo para a marcha da evolução do macrocosmo e do microcosmo, que sou eu, né? Mas nós precisamos entender o nosso posicionamento, porque nós somos colocados no tempo universal, espaço, né? Aonde a nossa consciência vale, ela serve, né? Tanto por aspecto limitador e ilimitado. Isso porque uma nova ordem, né? O progresso no macrocosmo precisa se fazer, né? Então, porque o universo está sempre em crescimento e expansão, mas a desordem e o caos também existe, e isso está em correspondência a nós a nível do microposopo, do microcósmico. Então, né, no sentido do eu, somos co-participantes da construção do universo. Indiretamente, estamos a um propósito. Então, tem os laços aqui que nos unem a uma série de realidades paralelas. Olha, eu vou botar assim para a luz, né? Deixa eu passar um pouco mais a luz para cá, para que você possa enxergar, né? Então, nós estamos aqui em propósito, né? Num propósito maior, em uma função maior, né? Nós estamos interligados, olha os cordões, com algo muito maior em função e propósito. O anjo do perdão: escolho perdoar todos aqueles que me magoaram e me prejudicaram no passado, né? Inclusive existe o karma, existem os emaranhamentos. E muitas vezes não sabemos compreender, porque aqui, gente, aqui tem vários cordões, se você não... São os emaranhamentos, são as amarrações do passado, os karmas, né? Que estamos interligados e ainda não sabemos compreender. Então, quando a gente vem dentro de um sistema que nos fazemos pertencentes,
Esse sistema, ele possui uma estrutura. Eu não preciso nem botar, gente, eu fico aqui falando sobre essas cartas para morrer. Não preciso nem botar mais, né? Então, aqui eles têm estrutura, ele tem uma parede, uma construção que precisa ser desconstruído. Algo precisa ser desconstruído. Então, a gente vive nas nossas zonas, né, da escuridão, mantendo a esperança em meditação, em oração, em abertura, tá? Para que a gente possa se libertar dos processos, das amarras, né? Tanto pessoais nossas, mas também do sistema aonde nos fazemos pertencidos, porque nós pertencemos ao grupo e esses grupos, né, têm crenças, têm ideologias e às vezes nós somos colocados inadequadamente dentro de sistemas, né, e posicionamentos aonde nós não temos a capacidade formativa. A gente não tem a capacidade, né, de atuação. Às vezes até a nossa forma como filhos é inadequada do posicionamento. Invertemos a ordem, né, a lei da ordem, a lei do amor. Invertemos uma série de coisas que aí se tornam amarras, tá? E eu falo muito isso dos meus vídeos que se encontram lá no Instagram, né? Eu não posso seguir mais aqui porque eu fico muito tempo aqui na sua posição, tá? Então, sabedoria interior. Você vai no Instagram, assiste meus vídeos lá, né, que eu deixo a descrição abaixo, para que você possa ter compreensão mais profunda, né, correspondente a essas questões, né, do sistema. Palavra-chave: observação, manter a visão do conjunto e a distância, manter-se centrado, conseguir se autodelimitar, abandonar o conceito de limitação e enxergar através de uma perspectiva superior. São palavras-chave que você tem que escrever no caderno do autoconhecimento. Aqui todos têm que ter o caderno do autoconhecimento, ok? Há situações que se tornam difícil manter a visão do conjunto e estabelecer limites. Perdemos-nos em detalhes, em situações, perdemos-nos o fio da meada. Tudo nos parece igualmente importante, igualmente urgente, o estresse aumenta, sentimos-nos completamente monopolizados pelas outras pessoas, herendando-nos cada vez mais e ficando cada vez mais presos em acontecimentos e padrões de comportamentos ou sentimentos. Tornamos-nos incapazes de pensar corretamente, de julgar de um ponto de vista imparcial. Que dirá então de ouvir a voz interior? É a estrela. A saída é retroceder interiormente um passo, observar a si mesmo e ao acontecimento à distância. Dirige o seu olhar novamente ao interior e ouça a voz interior e fique atento ao que a sua sabedoria interior quer lhe dizer, a sua divindade interna, a tua sabedoria. Você tem uma sabedoria interna. Em quais situações, com quais pessoas você se sente confuso quando você se vê preso pelas suas próprias imaginações e imagens? A estrela. Pratique a meditação num ponto de observação superior e, de cima, tenha uma visão mais ampla do conjunto, dessa engrenagem, né, que eu falei aqui, da tal engrenagem que nós dentro do sistema. Então, aquele movimento do sistema, da engrenagem, é sempre o mesmo, né? Então, às vezes nós precisamos, né, buscar outro sistema. Por exemplo, né, eu quero vender, né, capim. Eu tenho muito capim em casa. Então, eu tenho que encontrar pessoas que queiram comprar o capim porque tem vaca, né? Mas eu quero vender meu capim dentro de um sistema que ninguém tem vaca.
Então ninguém vai se motivar, ninguém vai se mover, ninguém vai me apoiar, porque a realidade, né, é que aqui eu moro numa região de cidade, de centro de cidade. A minha casa pode ter muito capim, eu posso morar numa terra que tem muito capim, mas o ambiente não, o contexto não adequa a essa função. Eu posso ficar rico lá na área agropecuária, mas não aqui. Tá? Então aqui já disse alguma coisa também, mas eu não posso ficar em muitas delongas, tá? Aqui, o anjo do perdão. Escolho, essa aqui eu já falei, né? Escolho perdoar. Então perdoa. Às vezes a gente não sabe, né? Porque as pessoas não se movem, não se comovem pelas nossas motivações. Mas aqui tem uma infância, aqui tem um menino que ainda está condicionado, né, a hábitos infantis, que não se posiciona adequadamente para que haja uma credibilidade em relação a ele. Então faltou, né, essa credibilidade, além do sistema, que tem que ser o assistente, porque eu tenho que vender meu produto, né, para o público adequado, né? E eu tenho que encontrar pessoas que estejam motivadas, né, e em equipe a gente siga junto. Então, se eu tiver no meio de pessoas que elas não se adequam a chegar junto, né? Então tem uma empresa, assim mesmo para você. Se você vai trabalhar numa empresa e você não está motivado pelo aquilo que a empresa produz, né? Pela finalidade da empresa, automaticamente você não vai se movimentar, né? Você vai trabalhar pelo dinheiro e não pelo trabalho em si. Então as coisas já começam a dar errado. O dinheiro não é o fim, né? Ele é o caminho, ele é o resultado, perdão, ele é o resultado, né, da sua motivação, da sua dedicação, do seu amor pelo trabalho, tá? Então, e aí vai, né? Vamos ver aqui para frente, aqui sobre o Principado do Norte. Antes de ler sobre isso, né, a verdade do amor incondicional, isso aqui é no final. Vamos ver as 3 cartas. Nós temos uma rainha de paus, nós temos um rei de paus e aqui nós temos 6, que remete, 6 é o número da harmonia, da sincronicidade, né? O Pentáculos, que é a estrela de Davi, ela tem 6 pontas, representando a harmonia dos opostos, tá? A carta aqui é a carta dos maçons, esse baralho. Então, aqui nós temos todos, né, estão, né, conjugados ao encontro de um ponto. Todos estão se movimentando para um objetivo central. É o que eu falo para a primeira posição. Por isso que, às vezes, uma posição, ela complementa a compreensão da segunda, sem eu precisar ficar falando tanto, não é verdade? Então, aqui fala de harmonia, né, entre um homem e uma mulher. E essa rainha de paus, se for uma mulher, eu digo para você, né, ela fez promessas ou assumiu compromisso, mas ainda sem uma solução, o que o tarô responde, tá? O momento certo, a coisa vai ocorrer. No momento certo, vai acontecer. Então, mantém, tá, o amor, né? Porque às vezes você tá condicionado a traumas, a vida, né, de relacionamentos anterior, aonde você ficou preso numa promessa e você foi roubado por ela. E hoje em dia você não acredita, você confia e desconfia, né? Tudo é que ela te conquista, ela te seduz. Ela é tão convicta, né? Quando ela fala, né, da sua proposta nessa relação que me parece, né? Aqui me vem um casal, né? Uma relação de promessa de casamento, de realização, de amor, né? Mas a rainha não desiste muito. Pode haver dificuldades, pode haver limitações no processo dessa caminhada, né? Às vezes as promessas são muito grandes em relação aos compromissos que assumiu, né?
e às vezes vão além, né, da capacidade humana. Muitas vezes eu prometo que vou te amar para toda a vida. Nós seremos o casal mais feliz do mundo, né? E aí, então, a pessoa se dá conta, né, que a coisa não é bem assim, porque nós somos humanos, né? É um processo. Mas o amor é algo construído. O amor é um caminho, né? E se eu estou atrás da minha alma gêmea, se eu estou atrás desse amor incondicional, isso é um processo natural. Assistam a live de ontem que fala sobre isso, né? Então, para que, né, nós construímos esse amor, paulatinamente vamos crescendo na capacidade de amar. E diante de todas essas demais, né, conquistas da vida, né, em questão de realização pessoal, o amor é a condição mais difícil, porque ele é uma coisa, o amor é um objetivo que a gente nunca alcança, mas que a gente sempre almeja algo mais, né? Então ele está sempre em construção e manutenção, tá? Agora, todas as relações sempre dão certo, sempre estarão dando certo, tá? Todas as relações, mesmo nas suas restrições, porque a vida vai oferecer o desafio, e mesmo, né, que você, por exemplo, se for um negócio, né, essa sociedade é perfeita, né? Ambos são persistentes, determinados, tá entendendo? Enfrentam os desafios, não se veem, né, recuados diante das situações desafiantes da vida, gostam, né, de conquistar, de crescer, de progredir, né? Existe esse ansejo interno, né, essa fome, né, de que a questão do amor incondicional seja conquistada, esse amor, essa perfeição de uma relação, né, afetiva, tá? Encontrar um equilíbrio entre as polaridades, encontrar o equilíbrio entre o feminino e o masculino, né? Com perfeição, tá? E isso é uma das coisas que a humanidade vem na Terra. Uma das coisas essenciais é aprender sobre o amor. Nós viemos para aprender a amar, né? Tudo, vou colocar amor, seja no trabalho, seja na relação com o filho, seja com as relações de amizade, seja, né, nas nossas atividades mais comuns e efêmeras do dia a dia. O amor transporta os limites, né? Ele transpassa, aliás. O amor transpassa os limites, tá? Ele supera os limites. Então, através dessa proposta, porque aqui um rei ou uma rainha são pessoas que já seguiram as várias níveis, né, de paus, chegando ao nível máximo de evolução e compreensão para uma postura adequada, uma capacidade intuitiva, espiritual, né, de vivência, né, e consciência sobre a verdade, sobre o amor incondicional, tá? O Principado do Norte celebro minha singularidade com alegria e gratidão, né? Seja você na relação, celebre a sua singularidade. Nos seus relacionamentos, seja o chinelo velho para o pé descalço, né? Não queira, né, se adequar, né, ao chinelo que não cabe no seu pé, o que aperta o seu pé, né? Então, procure, né, ser transparente, singular, único, né? E aí você vai encontrar a sua outra metade singular, única, né, que se adequa a você. A transparência, a veracidade, né, a espontaneidade é o essencial para isso. Ele ou ela faz promessas ou assumiu compromissos, mas ainda sem uma solução, tá? Então o tarô responde aqui, né, que, né, aqui a verdade e o amor incondicional
que nós vamos ler aqui sobre este amor incondicional aqui nessa posição. 5. Então, a verdade e o amor incondicional. Palavras-chave que devem ser anotadas no caderninho do autoconhecimento. Viver a própria verdade. Viver a própria verdade, a verdade do amor incondicional. Encontrar a si mesmo, libertar-se da autoridade alheia, desenvolver a autoridade natural, desenvolver qualidades de liderança e usá-las para o bem-estar dos demais, curar-se de assuntos relacionados com o Pai, aprender o significado real do amor abrangente, ok? Se você tirou esta carta no seu tema, significa reconhecer sua própria verdade e viver. Trata-se de se livrar de opiniões copiadas dos outros, assumindo a sua verdade e desenvolvimento da sua autoridade natural. Encontrar a própria verdade é um processo longo, é observar sempre de novo e verificar novamente. O que apresenta a minha verdade? Está ela de acordo com o meu modo de agir? Este é um processo que conduz às camadas mais profundas, sempre mais em direção ao verdadeiro âmago do ser. E você não está sozinho, mas sempre esteve acompanhado e sempre foi amado. Sinta-se novamente protegido por esse amor abrangente. Em que ocasião você põe suas opiniões, suas crenças, suas convicções num segundo plano? Em que ocasião você se esconde por temer castigo? Em quais situações você não tem coragem de fazer o que acha correto? E onde você se esconde de suas qualidades de liderança, examinando a tarefa de liderar? Em que situação você impõe suas opiniões e suas vontades aos outros? Do que você acusa seu pai, Deus, a existência? Em que ocasião você se sente abandonado pelo seu pai, por Deus e pela existência, né? Então tem que ver a questão da infância, né? Que às vezes nós estamos desprovidos da fé pessoal. Nós duvidamos de nós mesmos porque existe alguma correspondência de trauma atrás, né? Que não nos permite nos colocar adequadamente dentro da posição que nos compete, porque nos compete. Nós temos essa luz interna, nós temos essa capacitação, mas agimos de uma forma desequilibrada e inadequada dentro da posição que nos compete, porque há superestimação ou subestimação, ou inadequação do poder, né? Então, às vezes até precisamos e necessitamos manipular situação, pessoas e coisas, porque duvidamos que aquilo venha a acontecer. Mas isso é uma insegurança correspondente à infância e aos nossos pais, tá? Faça diferente, vamos pegar Vamos ver aqui, faça diferente. Muita gente diz que vai mudar um hábito, mas alguns dias depois esquece o assunto. Isso acontece por falta de comprometimento ou porque não houve uma forma de lembrar no cotidiano aquilo que estava disposto a fazer. Exemplos de ações nesse sentido são programar o envio de um lembrete diário por e-mail e pedir para alguém da sua confiança perguntar sobre o seu progresso a cada semana. Como você vai fazer para não se esquecer do compromisso com o seu novo hábito? Gente, às vezes na relação, né, do casal, às vezes a gente faz promessas que não tem como cumprir, né? E esquecemos. E a pessoa que nos arrebata, né? E nos encurrala a fazer uma promessa, é porque ela tem uma insegurança muito grande pessoal.
Porque na relação, né, a dois, a promessa, ela não precisa de promessa, precisa da confiança, né? Então você precisa confiar no elemento da relação de aliança, né? Então muitas vezes nós fazemos promessa que nós não podemos cumprir. Você é o homem da minha vida, não existe outra pessoa. Você é a esperança, né, da minha vida, né? Então, como que eu não sou mais a tua esperança? Até aqui fui, né? Então, consciente ou inconsciente, até a promessa foi feita a você pode não lembrar, mas seu inconsciente lembra. Isso cria situações, né? Quando o ciclo termina da relação, a relação termina, porque toda relação ela tem um objetivo, ela tem um propósito dentro do sistema a que você, né, se faz pertencido dentro do seu contexto familiar. Existem implicações dessa condição da posição do homem e da mulher na relação, e você repete padrões, né, que a sua alma toma e acolhe para que estão pendentes dentro do sistema, para, né, que crie um novo capítulo da história. Você continua a história de alguém que a sua alma dentro do teu sistema está identificado, né? Às vezes as promessas não estão aqui, mas estão lá. E automaticamente os sentimentos que você tem não são até fundamentados, ou as expectativas, né, do tamanho que deveriam em relação ao tamanho da promessa que foi feita. Mas aquilo se avoluma porque atrás existe uma memória psicossomática, traumática do gen, né, dentro do processo transgeracional, de memórias que não tem a ver com você, né? E às vezes é uma tempestade no copo d'água, né? Uma dificuldade muito grande para lidar com determinadas promessas que é melhor não fazer, né? O melhor, porque a promessa ela cria uma expectativa negativa, né? Inquietante, que essa própria expectativa, será que vai acontecer? Será que vai fazer? Será? Mas por quê? Da dúvida. A expectativa é da dúvida. E o universo não vai entender que você quer aquilo, mas que você está duvidando daquilo, né? E com isso, você não está trabalhando ao seu bem-estar, ao seu propósito, mas você está trabalhando contra a sua própria felicidade, né? Então, existem expectativas que dentro, né, da lei do segredo, como sabemos, ela nos conduz ao caminho da derrota, em vez da realização, ok? Então, precisamos manter o nosso pensamento positivo, e o pensamento positivo é olhar para os aspectos, né, positivos em questão e dos aspectos limitadores ou que pode advir a trazer alguma limitação, e ir, né, e buscar recursos, autoformação, né, para se habilitar, né, quando aquele desafio limitador aparecer, saber lidar com ele com excelência e solução. É assim que os grandes empresários, né, eles resolvem seus problemas da empresa, né, com coeficiente emocional e domínio, confiança. Então as coisas vão acontecer. Não há uma expectativa, né, que vai contra o próprio movimento da felicidade, tá? Então precisa ter uma reflexão. Não, muitas coisas podem ser faladas aqui, mas a minha mensagem para você seria essa, ok? Então vamos ficar para a terceira posição. O anjo aqui: celebro minha singularidade com alegria e gratidão, né? Tem alegria e gratidão em ser quem você é. Então, se esse aspecto limitador é para você, né,
Quando a gente celebra a nossa singularidade, a gente aceita as nossas limitações. E aí, então, a gente se coloca realmente como um rei e uma rainha de paus, né? Que olha para si, porque são belos, são lindos, são sedutores, né? Esse rei e essa rainha são conquistadores por excelência. Mas por quê? Porque eles sabem ter o feeling, né? Eles têm o movimento, a dança da vida, né? Em harmonia, eles fazem essa harmonia do movimento. Eles se adequam, né? Eles se moldam à situação desafiante. Por isso, eles são conquistadores por excelência, né? E conseguem, né? Conseguem se manter motivados e de pé diante de qualquer situação limitadora, tá? Então, aqui o convite é para isso, né? E se isso é referente ao outro, temos que ter cuidado, né, com a questão das promessas. Tem pessoas que se separam amanhã depois, porque o relacionamento acabou. Tudo tem um tempo, tudo é cíclico, né? Nossa vida é cíclica, né? Isso não queira dizer que também, né, para viver o amor, para que ele se alongue ou, né, ele seja eterno, tem que haver um movimento de construção, né, um esforço permanente, né, porque esse amor se mantém enquanto há um objetivo de se manter, quando há comprometimento, né? Então, nessa relação do compromisso, eu estou cada vez me aperfeiçoando mais no amor, como você também. Então, é uma relação, né, onde ambos estão comprometidos ao mesmo objetivo, que é a aliança em comum. É o projeto, é a empresa, né, é a família, é o negócio. Tá? Então, quando não há esse comprometimento, todos estão se esforçando, né, todos que compõem esse sistema, né, de engrenagem e querem realizar tal objetivo, é permanente essa construção. É assim que são empresas que entram a falências e relações que se acabam. Vamos à terceira posição, né? E a terceira posição, vamos lá, as 3 cartas, essas 2 embaixo, tá? E essas 3 em cima. Aqui vem falando o seguinte, tá? Na terceira posição, nos mostra aqui, né? A pessoa, ela... Tá aqui, ó. Ele ou ela fez promessas ou assumiu compromissos, mas ainda sem uma solução, né? Não tem como assumir essa relação, não tem como haver movimento. Ela aqui mostra que ela não vai acontecer, né? A pessoa está impedida, suspensa por alguma questão, ou seja, no campo físico, né? Ela pode, se for, por exemplo, relacionamento de casal, né? Ela pode estar comprometida com uma outra pessoa, com uma outra situação, né? Ela pode estar amarrada em dívidas, ela pode estar presa à família anterior, porque aqui nós temos o carro câncer, remete à família. Ela pode estar presa a crenças, né, da sua estrutura e engrenagem familiar, de questões, né, que remete ao seu comprometimento em vínculo com a família, tá? Com pais e mães, né? Às vezes a gente entra num relacionamento, são várias as questões que existe um impedimento, tá? Que ainda se encontra num processo de dissolução, tá? Então, tem que se ter, né? Se ainda se quer ficar nessa relação e ter alguma expectativa em relação, né, a essa situação, a essa relação, se faz necessário, tá? Que a pessoa, ela dê, né, a sua contribuição de paciência, né, de auxílio. Não garante, aqui não irá garantir um resultado, né? Mas, né,
Se há um desejo muito grande ainda de ficar nessa aliança, nessa relação, né? Vai haver um grande desgaste pessoal, né? Vai exigir muito de você e até mesmo, pode até estar falando de saúde também, né? De saúde ou de perda da saúde, tá? Então, né? Mas o carro remete, né, à ação, a movimento, né? Há necessidade de ter movimento, porque se não houver um movimento, a ação, porque está falando muito do plano físico, né? Vai haver a degeneração, a finalização, né? Em relação a essa relação aqui e a expectativa disso. Então, a atitude aqui é essencial neste momento, porque vai haver desgaste físico, perda da energia vital, desvitalidade, né? E até doença. Então, tem que ter uma outra forma, né, de manejar, né, o seu carro, né? Ó, uma outra velocidade, um outro caminho para se alcançar, né, a objetividade e assim ser, né, próspero em suas realizações. Mas aqui não está tendo movimento. E aqui, como é um arcano maior, remete, né, a um compromisso, tá? Está suspendido, impedido, né, de atuação por questões, né, que fundamentam. Então, periodicamente, a pessoa está de molho, né, está impedida. Então, precisa muitas vezes buscar veios, recursos, caminhos de solução para, né, essa questão neste momento, tá? O Principado do Sul abandona toda a dor e a tensão ao navegar no oceano do amor divino. Abandono toda dor e tensão ao navegar no oceano do amor divino. Ser aceita o prazer de viver, lei de nada, né? A lei de nada, né? Nós temos a deusa do amor aqui, tá? E o anjo do amor também. Então, trabalhar-se aqui o amor, porque família, né? O carro remete a câncer, câncer remete à família, né? O câncer é o elemento água, as emoções, aos sentimentos, tá? Então, tem que ter cuidado, né, com o corpo emocional, tá? Remete a isso também, ao corpo emocional, cuidado para não vir a adoecer em questão do corpo emocional, tá? Porque nós temos o carro aqui, temos o enforcado, né? Onde a pessoa está impedida de tomar decisões no momento. Então, exige olhar a vida de uma outra forma. Está aberto no campo mental, precisa ter uma abertura no campo mental para que os caminhos se abram no campo físico. Nós estamos condicionados por alguma razão, né? E aí, aqui pode remeter até proscrotinização ou retenção do fluxo da vida, porque em câncer fala de água, né? Fluxo, fluidez dos acontecimentos, por falta da presença do amor. Então, navegar no oceano do amor divino, está escrito aqui. E aqui nós temos o signo de câncer, que é a água, né? Então, navegar nesse oceano, o fluxo natural, então é através do amor, né? Porque o amor vence qualquer limitação. Tá? Através do amor, nós vencemos até a morte, tá? Então, vamos lá? Vamos lá? Você não vai mudar de hoje para amanhã. Quantas vezes você repete para si mesmo? Amanhã eu começo, amanhã com certeza vai ser melhor, amanhã terei mais energia para isso, terei mais energia para isso, né? Então, aqui tem a morte.
Então, a desvitalidade, a perda da energia física, porque fala de água. Pode estar, então, depressivo, com certeza, muita depressão, porque câncer é água, então é o corpo das emoções, correspondendo à morte aqui junto, né? Que isso pode remeter, como eu disse antes, à doença e assim ficar impedindo a atuar. E aí, como a pessoa fica naquele marasmo, né, físico, mental, emocional, né, e aí cria uma série de crenças diante do contexto que eu não posso, eu não consigo, que a vida é assim, né? Então tem que mudar o contexto do pensamento, porque é o efeito dominó na vida, né? Começa pelo pensamento. Agora começa aquilo que você deixou para amanhã. Como você vai se sentir realizando essa tarefa? Então, se colocar ação, que é o carro, né? O carro é ação, é decisão, é rapidez, é movimento, é atitude, né? Tá? Sair dessa posição do enforcado, da vítima, tá? Então, entrar com ação, entrar com atitude. Vamos ver para a mente, vamos ver qual é o conselho para o mental que você te ajudará, a expansão da consciência. De que energia eu preciso para que eu possa atrair o dinheiro além do que imagino, para viver de acordo com a minha missão de vida, né? Diga assim: Deus, eis-me aqui, usa-me como ferramenta da vida em propósito de realização, não só pessoal, mas de realização ao contexto social. Eu me ponho a serviço. Eu me ponho a serviço a propósito da minha alma, né? Eis-me aqui, né? Então, uma das orações mais atendidas são a oração, tá? Correspondente ao entendimento. Vamos ver, habilidades sociais. Você merecia um anjo para você te ajudar agora. Em vez de ficar prestando atenção aos seus pensamentos negativos durante uma conversa, tá aí, ó, não adianta. Não adianta. Obrigue-se a se concentrar no que está sendo dito. Isso ajudará você a se afastar de pensamentos de medo, de vergonha, de ansiedade. Quando obrigamos nossa atenção a se fixar na conversa, acabamos ocupando todo o córtex pré-frontal, né? A córtex pré-frontal é essa parte aqui, ó. Aqui é o córtex aqui é a consciência imediata. O que eu estou fazendo comigo, né? Aqui é o consciente, subconsciente e inconsciente, tá? Parte do cérebro responsável pelo raciocínio lógico, pelos pensamentos intrusivos que vêm de outra pessoa. E aí você bota uma peneira. Isso não é verdade, eu não aceito isso, né? Nós somos seres criativos e ilimitados. Nós temos a semente divina dentro de nós. Então, pelos pensamentos intrusivos, com atividade de atenção plena, foco no aqui e agora, esvaziando a mente de pensamentos ruins, tá? Então, você vai buscar a ponte da liberdade, que tem assim 300 e tantas afirmações para dormir, da ponte da liberdade de Saint-Germain, né? Saint-Germain, da chama violeta. 300, deixa eu ver, o livro de ouro, 300 e tantas, 200 e tantas afirmações para dormir do livro de ouro de Saint-Germain, ou afirmações para dormir na ponte da liberdade, é isso. E aí você vai dormir com essas afirmações. Compra o livro, né? Como curar sua vida, e tem um outro que também fala curar-se, um negócio assim, de Heloise Hay, né? Hay, tem gente que fala Hay, mas ela é americana, né? Heloise Hay, tá? Então, tem afirmações da Heloise Hay também,
até no YouTube, para utilizar isso, né, impregnar a mente, porque quando a gente começa a entrar no sono, a gente começa a entrar em estado hipnótico. E aí a gente começa a fazer a lavagem cerebral. Uma das coisas mais negativas é a gente dormir com televisão ligada, né, que estão impregnando propagandas e uma série de ideias que levam-nos a condicionamentos, porque essas mensagens, como o nosso lóbulo central, frontal do cérebro, né, está adormecido, então nós não temos a vigilância seletiva dessa informação. Automaticamente tudo passa para outros níveis, tá? Outros campos, ok? Ficamos por aqui. Um beijo grande aos meus cravos e rosas do meu jardim. Não deixam, por favor, de dar o like de vocês, porque assim, né, o nosso YouTube, ele entende que essa mensagem é importante a outras pessoas, né? E também aperte o sininho, não deixando de se inscrever, tá? E ficamos até amanhã num outro tema, no caminho do autoconhecimento. Beijo grande.